quero aqui brevemente lembrar alguns motivos para que nós rezemos pelas vocações que tradicionalmente nós dizemos, vocações sacerdotais e também pelas vocações religiosas. Mas nós estamos num tempo tão difícil que também nós incluímos outras intenções que são vocação para a vida de família. Levar uma vida de família, uma família cristã, um pai que assume sua vocação de pai, uma mãe que assume sua vocação de mãe, que é ser mãe e educar aqueles filhos para o bem, para o céu e para o bem também deste mundo, né, desta vida, para que amem o próximo por Deus, nosso Senhor. É uma vocação tão bela, tão grande, e que nós também devemos rezar. Saber que isso é a vontade de Deus, querer fazer e rezar para que outros também façam. Nós vamos dar o exemplo e fazer, que é a vocação de uma vida de família, com a vocação matrimonial. E além do mais, se colocou também a vocação do leigo na igreja, que também é vocação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós rezemos de modo especial pelas vocações sacerdotais e pelas vocações de vida consagrada. Vou dizer a importância brevemente. Vamos pegar o exemplo de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney foi aquela vocação que o Papa Bento XVI até propôs como sendo o modelo do sacerdote. Além de ser um modelo de um pároco, daquele padre zeloso que vai atrás das ovelhas perdidas, que as educa, que as conduz para Jesus, que as educa a fazer adoração, que as educa a viver de um modo honesto, de uma vida cristã, não somente na igreja, mas em casa. Como nós precisamos de padres zelosos, de sacerdotes zelosos. Nós temos um problema, que às vezes o rapaz se torna padre, aí ele começa a querer ser professor, começa a querer ser cantor, mas lhe falta o tempo, ou lhe falta o zelo daquela dedicação de um mestre, daquela dedicação de um pastor que vai até as ovelhas e as conduz para Deus, para a vida cristã verdadeira, com seu exemplo, com suas palavras, com seus estímulos. Vamos pedir a nosso Senhor que nos dê muitos sacerdotes que queiram viver realmente a sua vocação. Se a gente quiser achar que o padre cantor faz muito bem, mas pode botar um leigo cantor que cante bem, não precisa ser padre, né? E se for padre, mas que ele tenha o tempo de ser padre, e que ele se dedique como padre. Ou então, eu sei que existem muitos padres professores, que também às vezes não têm o tempo necessário para ser padre. Muitas coisas são necessárias. Então vamos pedir muitos, porque com muitas vocações, nós teremos muitos pastores entre nós. Então que nosso Senhor nos envie muitos, como São João Maria Vianney. Vê que o padre bom não é somente aquele padre que se dedica muito, mas aquele padre que reza muito, que ele mesmo, pessoalmente, ele adora Jesus, ele contempla a palavra de Deus, de tal modo que quando ele prega, a gente se inflama do amor a Deus, que ele tem amor a Deus, ele passa. Nosso Senhor no Evangelho fala assim: vós sois a luz do mundo. Falou que o cristão é a luz do mundo. Se ele realmente tem aquela luz, ele ilumina os outros. Então o padre que nós precisamos, aquele padre que ama Jesus e que nos leva a amar a Jesus também. Porque se não é assim, nós vamos continuar de novo na nossa escuridão, sem luz. Então vamos nesta novena e na nossa vida, todos os dias,
pedir a nosso Senhor que nos envie esses sacerdotes, esses padres, que se dediquem a Deus e que ajudem os católicos a guardar a sua fé. Nós temos também a vocação à vida consagrada. Como era muito bom uns anos atrás, sobretudo antes do concílio, ver os colégios. Muita gente fala assim, eu estudei no colégio de freira. E quem dava para você? Era uma freira, que aparecia ali vestida de uma pessoa consagrada, dando testemunho de fé, de que existe este mundo, mas nós não devemos estar contentes só com este mundo, existe uma vida que nos aguarda, que é a vida eterna, e a freira estava dando testemunho disso. Por isso que ela não casou, para ser somente de Deus e conduzir as pessoas para Deus. E ali havia realmente uma preocupação de ensinar, não somente as matérias científicas necessárias, mas ensinar o caminho do céu. E a freira fazia isso com suas palavras, com seus exemplos, com a disciplina. A freira, os irmãos. Atualmente, ainda existe colégio que se diz católico, mas a gente vai lá, raramente está lá um padre dando uma aula, raramente está lá uma freira dando uma aula, raramente, né, você vê um irmão, um religioso consagrado dando uma aula. São os professores mesmo. E onde estão as freiras? Onde estão os padres daquele colégio que diz católico? Eles estão na secretaria, eles estão na administração, eles nem aparecem na sala de aula. O que nós precisamos? Que aí, um dia, apareçam muitas vocações que queiram ensinar, que estejam à frente dos católicos. Os católicos possam dizer assim, olha, temos um colégio muito bom, vamos colocar os nossos filhos ali, para que eles aprendam as matérias, mas aprendam também a amar a Deus. O padre vai ensinar para eles. Enquanto isso não acontece, meus amados irmãos, a importância das famílias cristãs. Por isso que é bonito também que muitos pais, não tendo muita opção, eles mesmos fazem de tudo para bem educar cristamente os seus filhos. Eles mesmos, às vezes, se fazem de professores. Nem todo mundo pode chegar a fazer isso. Nem todo mundo pode querer ensinar, né, as matérias científicas para seus filhos. Mas alguns até tentam fazer isso, com uma espécie de suplência da falta de um colégio bem cristão, bem católico, que nós precisamos. Quero também lembrar aqui a importância de um leigo que leve bem a sua vida cristã. Ele é uma luz para os outros. Isso acontece muitas vezes nas cidades, historicamente aconteceu muito, né? Quanto bem faz um leigo que se consagra a Deus. Às vezes ele nem entra num instituto, ele não usa hábito, mas ele leva uma vida tal com Deus que é uma luz para os outros. Isso a gente vê, por exemplo, lá em Baependi, com a Inhaxica. É muito bonita aquela mulher, que não era padre, né? Que mulher não pode ser padre, não era freira, mas levava uma vida de tal intimidade com Deus e com a Imaculada Conceição, que ela ajudava os padres, ela ajudava as famílias. Quantas vezes pessoas duvidando da sua vocação chegavam até ela e ela dizia, olha, Nossa Senhora te fala que você deve entrar no convento, porque é uma pessoa de Deus e que conduz as pessoas para Deus. O que nós vamos pedir nessa novena? A Nossa Senhora, que nós tenhamos uma sede de Deus. Jesus no Evangelho fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que nós tenhamos fome e sede de Deus todos os dias, que nós nos alimentemos para que nós possamos não somente viver a nossa vida cristã,
mas que nós sejamos instrumentos de Deus. Se Deus quiser me usar, eu estou à disposição dele. Que nós imitemos a Nossa Senhora, que quando Deus chamou, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Se a gente tem essa disposição, somos instrumentos de Deus. Agora, se a gente não tem essa disposição, se alguém dissesse assim: e se Deus te chamar para ser padre? E se Deus te chamar para ser uma freira? E se Deus te chamar para a vida consagrada? E você fica meio sem saber: mas eu não quero. Não está muito bem, não. Mas se a gente disser assim: mas se for da vontade de Deus mesmo, eu quero fazer. Aí estamos bem com Deus, nosso Senhor. Que Nossa Senhora nos abençoe e ponha no nosso coração essa disposição que Jesus, nosso Senhor, espera de nós. Eu li este pequeno trecho de São Mateus, porque Jesus muitas vezes chamou, e ao chamar, muitos responderam logo. São Mateus mesmo é um. Ele estava trabalhando, Jesus passou e o chamou, e ele seguiu Jesus. Ele vendeu tudo que tinha e seguiu Jesus. E ainda falou para Jesus: Senhor, se eu por acaso fui injusto com alguém, eu quero pagar 4 vezes o que eu por acaso prejudiquei a alguma pessoa. E ele seguiu logo a Nosso Senhor. Mas aqui no Evangelho aparece um que era, né, um bom judeu. Ele cumpria os mandamentos da lei de Deus desde a sua juventude, o que é uma coisa maravilhosa e muito boa. Mas além de ser bom cristão, de cumprir os mandamentos de Deus, Deus pode nos chamar para uma coisa mais alta, para a vocação de vida consagrada, ou vocação para o sacerdócio. E se Deus nos chama mesmo, que Nossa Senhora nos dê a generosidade de responder a Deus, e que haja muitos desses generosos no nosso Brasil. Fica aqui o nosso pedido e a nossa reflexão nesse dia, nesse 7º dia da nossa novena de Nossa Senhora Aparecida.